Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário. Hoje um entrevistado assim bastante diferenciado. É o ex-delegado de polícia Daniel Matucci. Correto. Um grande colecionador de rádios. Dizem que é o maior do Brasil. Ele vai nos mostrar isso agora. Daniel, muito obrigado de você ter aberto as portas da tua coleção para a gente vir aqui conhecer. Eu que agradeço essa oportunidade, porque não tenho divulgado essa coleção, mas sempre que as emissoras, as pessoas solicitam, eu franqueio as portas aí com muito prazer. E estamos aqui há 40 anos colecionando rádios. Não sou o maior do Brasil, gostaria de ser, mas acredito que num raio de 100 km de Sorocaba, ninguém tem uma coleção numerosa como a minha e qualitativa também, claro, né? Como que nasceu essa ideia de você colecionar rádio? Então, eu sou de uma época que o rádio não estava ao alcance de qualquer pessoa, só as famílias mais abastadas. Então, vivenciei aquele período do rádio. Dá para dar uma ideia assim, década de 30, de 40? 40, 50. Tá. E, então o rádio não era qualquer um que tinha. Quando um vizinho comprava o rádio, os que não tinham iam para casa dele para ouvir novela, ouvir os grandes programas de humorismo, aquele humorismo sadio que tinha naquele tempo. Balança, mas não cai. Música caipira. Música caipira, sem dúvida. E então os vizinhos vinham geralmente no período da tarde e se arrastavam até a noite. E então meus pais eram pobres. Você ficava na janela, na calçada? Ficava na janela, na calçada, pedia para que erguesse o volume para a gente escutar. E havia muitos rádio capela naquele tempo, né? Como eu tenho alguns aqui também. E aquilo me fascinou. Nossa, uma caixa falando, o locutor está longe, às vezes até em outro país. Me impressionava aquilo, e como eu não tinha também... Porque você pensava que todo mundo estava dentro da caixa ali? Dava uma impressão que havia figuras, homenzinhos, vamos dizer assim, falando dentro da caixa. Então, eu achava um fascínio enorme isso aí. E fiquei com aquilo na cabeça. E quando meus pais, que casaram em 31, só puderam comprar um rádio 20 anos depois. A prestação? A prestação. No ano de 51. Esse rádio eu tenho ele aqui também. É um argentino. E aí fui crescendo, adolescência e tal, e pus na cabeça que eu ia ter alguns rádios, né? E com o passar do tempo fui adquirindo um, outro. Depois o desejo intensificou, comecei até a ir para outros países também. E comprei muito rádio nos Estados Unidos, comprei na Argentina, no Uruguai. O Uruguai é uma boa fonte para se comprar antiguidade, viu? Você ia pessoalmente? Pessoalmente. Estabelecia contato, depois ia pessoalmente. E também, às vezes, com o advento da internet, a gente passou a fazer contato eletrônico e comprava. E havia uma relação de confiabilidade e tal. E hoje não precisa nem sair de casa para comprar rádio. Mas a gente explora todas as informações possíveis. Você tem muita história em cima de cada peça dessa que a gente está vendo aqui nesse seu museu. Você tem uma história. Você estava falando do rádio dourado ali? Isso, exatamente. Aquele rádio dourado. Esse rádio foi me dado por uma família de São Paulo que me viu num dos canais de televisão. E depois eu quis saber quem era o dono, então me disseram que foi de uma pessoa cujo nome me é fugido agora. Ele disputou a Olimpíada na Alemanha, se não me falha também, em 1930, e na modalidade de velejamento, né? Ele ganhou essa Olimpíada e foi condecorado pelo Hitler. Então eu tenho esse rádio também como precioso. Porque... Você falou que seria Stephen, né, o nome dele? Eu tenho marcado em algum lugar aí. E os filhos dele estão em Sorocaba. Eu moro no Campolim. Ah, é? Moro no Campolim. E essa pessoa, falei, puxa vida, esse rádio, ele teve esse rádio por muitos anos. Também é um rádio argentino. Eu demorei para descobrir E o primeiro rádio da sua família? O primeiro rádio da minha família é aquele que está ali. É o Douglas, fabricado na Argentina. Ele sofreu alguma modificação. A princípio ele tinha uma faixa de onda só.
Depois foi introduzida ondas curtas nele. Mas externamente ele mantém as características originais. Eu me lembro que na evolução do rádio, chega um momento em que aparecem os rádios portáteis, né? Ah, sim. E eles chamavam o rádio de tijolo baiano, né? O cara andava... Ah, sim, sim. Muito oportuno. Você tem? Muito oportuna a sua pergunta. Eu vou dar um giro aqui. Eu tenho aqui. Este aqui é dos primórdios. Este aqui é um rádio portátil. Mas é muito chique esse, hein? E ele tem a bateria. E valvulado. Esse rádio funciona. Comprei no Piauí, em Teresina. Mas esse rádio aqui, ele consumia muita bateria. A bateria era caro. A bateria custava o preço do rádio. Então, em 1947, surgiu o transistor. Aí caiu o preço. Então, esses que as pessoas andavam com ele, ainda não era desse aqui. Era já o rádio transistorizado. Que barateou e todo mundo teve acesso, ficou, né? Acessível a todos. Esse já não é acessível, esse aqui é um rádio caro. Mas eu tenho e funciona. O pessoal pendurava no guidão da bicicleta. Isso. E enfeitavam a bicicleta e botavam no paralama, tudo embandeirado. Geralmente eram pessoas da parte norte do país, né? Exatamente. Merece todo o nosso respeito. É por isso que eles chamavam tijolo baiano. Tijolo baiano, Então, realmente eu não havia lembrado disso, mas aconteceu mesmo. E esse aqui já é mais precioso, esse aqui é norte-americano, né? Ah, esse é norte-americano. Eu, quando criança, eu sonhava com um rádio desse, porque alguns poucos jovens tinham, que os pais eram família que tinham poder aquisitivo bom, eu sonhava com isso. No fim, eu consegui adquirir também. Você é apenas um colecionador de rádio ou você é também um historiador? Isso você vai me responder no segundo bloco, tá? Ah, sim. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Aguardem. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário e hoje está ouvindo o senhor Daniel Matucci, um grande colecionador de rádio desde a década de 60. Você estava falando do pai do gramofone, é isso? Isso. Como é que chama? É o fonógrafo. Fonógrafo. Tomás Alva Edison, ele desenvolveu o fonógrafo, se não me falha, em 1877. Acho que todo mundo já ouviu falar do Tomás Alva Edison, que foi inventor da lâmpada incandescente de utilização prática. E ele tinha mais de 1.000 inventos patenteados. Há quem diga até em 2000. Isso ele fazia no Menlo Park, em New Jersey. Então eu tenho aqui um fonógrafo, fabricado pelo Edison. Esse é feito pelo Edison? Pelo Edison, original do Edison, importado dos Estados Unidos. Esse aqui, a patente dele é de 31 de maio de 1891. Funciona. Posso fazer a demonstração? Pode provar? Pode, sim. Então prove. A bem da verdade, o cinema quando surgiu era mudo. Então, os grandes cinemas,
entre 1895 e 1920, tinha um fonógrafo. Ele tinha um fonógrafo, para quando tinha um comercial, então alguém dava a corda e entrava a música. Então, vou mostrar isso aqui. Essa corneta... Este é o disco primitivo. Depois é que veio o bolachão. Esse é o disco primitivo. Então, vamos colocar o disco. Entendam também que, sendo um aparelho de quase 120 anos, o funcionamento é um tanto quanto precário. Então, vocês vão ouvir uma gravação de pelo menos 118 anos, por aí. Essa era familiar, essa pequena. Essa era uma corneta para fins domiciliares, familiar. Agora, quando se tratava de um salão de espetáculo, se fosse um cinema, fosse um clube, então se usava esta corneta. Então, o som era muito mais difuso, né? Aqui tem um equipamento que segura essa corneta, eu não posso largar dela aqui, mas era essa corneta para um grande público, digamos aí 150 pessoas. Então usava essa corneta, ampliava o som. E com o passar dos anos eles colocaram tudo isso dentro de um radinho portátil. Exatamente. O progresso chegou e miniaturizaram. E com muito mais eficiência, né? Exato. Exato. Sabe, aliás, hoje você coloca o telefone, o rádio, a televisão... Exatamente. Um aparelhinho minúsculo, né? Como dizia o Marshall McLuhan, né? Aldeia global, né? O mundo virou uma aldeia global. Então não tem por onde mais. Além desse... Mostra esse fio, esse disco novamente. A evolução começa com esse tipo de disco, né? Isso. Depois entra o vinil. Depois entra o vinil. A gente fala vinil, mas a matéria-prima é o acetato. Então, né? Você fez isso aqui é a gravação. Esse aqui é uma gravação para 4 minutos. E esse que está aqui é para 2 minutos. Depois do vinil vem a fita. Depois veio a fita cassete. E a fita cassete foi muito usada tanto pelas emissoras como pelas câmaras municipais, pelo Senado, gravando o que se passava. Ainda se grava nos dias de hoje. Um processo mais moderno, mas eu ainda sou do tempo que se gravava em fita. Tá. E hoje, então, nós temos os discos de DVD, né? Isso, DVD. Sistema mais moderno. Há quem diga que os discos de acetato vai voltar novamente. Está voltando, né? Está voltando, porque o CD, ele desmagnetiza com o tempo. E vocês acabaram de ouvir uma gravação aí de 100 e tantos anos, tal como foi gravado. Então, é muito mais durável, mais confiável, né? Então, agora, você acha que esse do DVD não deve ser durável? Não vai... A menos que sofra um aperfeiçoamento eficiente. Porque eu já comprei DVD aí de boa procedência, não pirata, e ele também apresentou falhas com o passar do tempo. Apaga a gravação. Qual outra curiosidade que você tem assim de um século de existência, além desse gramofone? Não é gramofone, esse fonógrafo. Fonógrafo. Eu tenho uma curiosidade, aquele aparelho da Siemens. O branco? O branco. Aquele branco me foi dado como sendo um rádio. Naquela ocasião, surgiu aquele episódio do Césio lá em Goiás, que abriram uma cápsula lá e contaminou o material radioativo, né? E dentro tem uma cápsula. Aí eu falei, isso aqui não é um rádio, embora tenha 2 válvulas. Eu fiquei estudando o caso, perguntando, ninguém sabia o que era. Aí cheguei até a trazer um detetor Geiger para ver se emitia radiação. Aí nada. Aí eu peguei com cuidado, abri, não era. É um aparelho de alta frequência usado em fisioterapia, para causar aquela vibração de alta frequência. Então o aparelho tá bom.
Eu venho usando, tem alguma dor aí, raramente tenho dor, mas coloco na região, dá aquela vibração lá e acredito que resolva, né? Não era rádio, é fabricado na Alemanha. Provavelmente pertenceu a algum ortopedista da região e tal, mas perdeu-se no tempo a informação. O rádio mais antigo que você tem, que ano que é? Então, o mais antigo que eu tenho é esse aqui. É um rádio fabricado pela Westinghouse com licença da RCA. Esse rádio foi fabricado em 1921 e 1922. Já era válvula. A WD-11, uma válvula difícil de encontrar nos dias de hoje. E ele era com fone de ouvido. Esse aqui é importado. Importado, norte-americano. Então ele é com fone de ouvido. Está aqui o fone de ouvido. Quer dizer, então esse fone de ouvido que a criançada usa na rua hoje não é nenhuma novidade. Não. Nada há de novo debaixo do sol e é bíblico isso aí. Então, tudo que é hoje já foi ontem, né? Então esse rádio, vejam, década de 20 já tem um rádio pequeno. É rádio pequeno. E ele é movido a bateria, vamos dizer assim. É interessante isso aqui. Esse eu comprei em Campinas. Esse é sem fio. É, sem fio. Tá, e dos fabricados no Brasil, qual que você tem mais antigo? Fabricado no Brasil eu tenho já o transistor, né? Tem esse rádio fabricado, o Transglobe, da Philco. Esse aqui é fabricado no Brasil. Mas esse é moderno. Década de 70. Década de 70. Agora, como eu disse a princípio, eu tinha mais rádio do que os que se encontram aqui, mas eu fui me desfazendo dos rádios. Não teve um padre que foi muito importante no desenvolvimento da radiofonia? Foi. E pouco. Tem alguma coisa dele? Eu não tenho, mas eu li alguma coisa acerca dele. O padre Roberto Landel de Moura. Ele desenvolveu vários inventos, inclusive o telefone celular. E ele em São Paulo fez uma transmissão em 1873. Ele conseguiu falar 12 quilômetros, do bairro de Pinheiros até um outro, sem fio. Aí, ele é contemporâneo dos grandes inventores do rádio, né? Contemporâneo. E a tal ponto que na época ele procurou um dos presidentes da República, não me ocorre agora se seria o Hermes da Fonseca ou o Rodrigues Alves, para instalar nos navios de guerra da Marinha, instalar o telégrafo sem fio, através de ondas. Mas não acreditaram nele. Então ele foi para os Estados Unidos e patenteou lá. Ele era um padre gaúcho, né? Gaúcho, padre gaúcho de Porto Alegre. E existe um grupo, pouca gente sabe, tem um grupo aqui na Grande São Paulo que está refazendo os inventos dele, porque quando ele viajou para os Estados Unidos, o pessoal da igreja aí destruíram tudo, puseram fogo no laboratório dele, queimaram tudo. Mas ele deixou algumas anotações que foram salvas. Então esse pessoal, entre eles um médico que já esteve comigo aqui, ele está refazendo, ele com o grupo aí estão refazendo tudo aquilo lá, para depois apresentar numa exposição e tal, e mostrar como o Brasil, de certa forma, tanto quanto na aviação, né? O Brasil, Santos Dumont, o primeiro aparelho dele que voou com esforço próprio e não os irmãos Wright, né? Certo. Os irmãos Wright, o avião foi catapultado. Então esse padre, ele lançou o rádio antes do Marconi e antes de tantos outros. Ele conseguiu transmitir voz sem fio. Daniel, vamos para um rápido intervalo? Vamos. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Aguardem. Para transformar projetos em grandes obras sem alterar o planejamento, é preciso conhecimento, capacitação, equipamentos de ponta e muita dedicação. É assim que a Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora está cada vez mais presente em obras de Sorocaba e região. Obras como essa, do Hipermercado Taust em Sorocaba desde o início, na preparação do terreno e também na finalização com a pavimentação do estacionamento. A Céu Azul participou da execução desse grandioso projeto. Grandes obras já contam com a parceria de sucesso da Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora.
Acesse o nosso site e conheça todos os serviços ofertados: terraplanagem, pavimentação, guias e sarjetas, rede de esgoto, conservação e manutenção de rodovias e loteamento e infraestrutura. Céu Azul, terraplanagem e pavimentadora. Estamos de volta ao programa Cenário, que está entrevistando hoje o Daniel Matucci. É um ex-delegado de polícia e que tem se dedicado à coleção de rádios antigos. Daniel, um colecionador não é apenas um catador de peças antigas e peças velhas. Ele tem que ser um pesquisador, um estudioso. Você dedica muito ao estudo da radiofonia e de tudo que envolve, de toda a circunvizinhança do processo de radiofonia? Sim. Veja, a história oficial, ela reporta que a primeira emissora de rádio no Brasil foi em 1923, no Rio de Janeiro. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Embora pesquisas posteriores aí que eu andei fazendo, descobri que em 1913, em Manaus, em pleno ciclo da borracha, havia uma emissora também lá. Mas o assunto não tem continuidade. Só deixa eu fazer uma perguntinha para me situar melhor. O que nasce primeiro? O rádio doméstico que ficava na minha sala ou a estação de rádio? Veja, primeiro, nem uma coisa nem outra. Primeiro surgiu o radioamadorismo. Então, logo o advento da válvula, em 1906, já começou o radioamadorismo. Porque o rádio, inicialmente, ele não se prestava ao comercial. O rádio era mantido por pessoas que compravam o rádio e pagavam a prestação. Por isso que rádio clube, era um clube. Rádio sociedade, os associados pagavam. Era um divertimento. Mantido por um grupo. Agora, o rádio amador, ele era o transmissor e ele era o receptor também. Uhum. Então, pelo que eu já li, esse foi o princípio. Depois vieram as emissoras. Daí as emissoras. Daí as emissoras. Primeiro o radioamadorismo. No mundo todo, né? E a primeira emissora que eu já pesquisei, cheguei até ela, é de 1910. Depois vieram as grandes redes. Essa do Rio de Janeiro. Não, anterior a essa. Anterior. Nos Estados Unidos, em 1910, tinha uma emissora. E tinha até foto, mas ela foi descoberta no sótão e tal, muito precária. Eu devo ter por aí a foto dela. E também não vamos falar só nos Estados Unidos, na Rússia também tinha, na Alemanha, na França. A França, em 1910, pela Torre Eiffel, que eu conheço e já subi, dava a hora de minuto em minuto, com um transmissor lá em cima. Então é complicado. A gente fala muito no Marconi, fala em muitas pessoas aí que participaram da evolução do rádio. São aproximadamente 25 pessoas, físicos, cientistas, para chegar no rádio. Eu tenho até uma relação aí que começa em 1600, alguma coisa a respeito. O telégrafo é de 1835. O telégrafo é certo. O telégrafo. Então, para chegar no rádio, muitas pessoas concorreram. Não vamos falar só em Brasil, só em Estados Unidos, no mundo todo. Matucci, então tá bom. Eu tô lá no Rio de Janeiro, 1900 e quase nada, tal. Monto minha estação de rádio. Quem vai me ouvir? Aí que vem. Então, claro que algumas pessoas já compraram. Digamos assim, os ricos, sabendo disso, compraram os rádios. Os rádios em pequena escala, foi feito, foi vendido e tal. Era um por um. E mesmo porque todo conhecimento eletrônico foi absorvido pela Primeira Guerra. De 14 a 18 não se comprava rádio, não tinha rádio para vender. Então, a partir do fim da guerra, 18, se acumulou muito material. Então se começaram a produzir rádio em larga escala. Aí que foi a grande... Então, na década de 20 sobrou rádio. Sobrou este aqui que eu mostrei agora. Esse que é esse aqui. Então, nesse período 14 a 18, todo esforço de guerra foi para o rádio, né? Transmissão e tal. Acho
que eu respondi a sua pergunta. Você está respondendo. A gente está conversando a evolução, o rádio amador, Isso. estação de rádio e o rádio na minha casa. Isso. Então, você fabricava o rádio. Não estava ao alcance de qualquer um. Porque era muito caro, por ser quase um artesanato, porque se fazia um por um, né? E havia uma curiosidade também. Eu tenho aqui o 10º rádio que chegou em Sorocaba. Eu tenho o 10º rádio, depois a câmera vai mostrar. Esse rádio foi adquirido na França em 3 de novembro de 26. E eu, em Paris, eu fui procurar essa fábrica, sabendo que ela quebrou em 37, decorrência da Bolsa de Nova York de 29. Sim. Então, não existe sequer a Rua Daimon em Paris. Hoje é uma avenida com outro nome. Curiosamente, também fui no Museu do Rádio, numa praça, numa travessa da Avenida Kennedy, margeando o Sena. O museu desativaram, segurança não me deixou entrar. Aí perguntei para onde que foi o acervo, não soube informar. Então, parece que não a emissora, mas o colecionismo de rádio está em decadência. Eu vi isso em Paris. Mas então, esse mundo que nós estamos vendo aqui na tua casa, levou você a viagens para todas as regiões do mundo? Sim, eu conheço uma infinidade de países. Por conta do rádio? Não. Você teria feito se não fosse colecionador de rádio? Não. Talvez. Eu fui motivado pelo rádio, mas eu fui com recursos próprios, né? Se bem que em Paris tem um grande colecionador, ele é interessado no rádio que eu tenho, esse rádio que foi o 10º que chegou em Sorocaba. Volta e meia ele manda e-mail, ele quer vir até em Sorocaba buscar meu rádio. Veja, um homem em Paris tão interessado no meu rádio e o sorocabano sequer sabe da minha existência e desse aparelho também, né? São coisas que a gente fica achando interessante e tal, mas faz parte do contexto, né? Faz parte do contexto. E nós estamos aqui hoje exatamente para mostrar para Sorocaba essa sua coleção, que é maravilhosa. É maravilhosa. Eu sou um fã incondicional de colecionadores, né? Sim. Então eu acho que o seu trabalho é muito bonito e é uma pena que não seja assim tão prestigiado. Eu concordo com você. Mas infelizmente o nosso tempo passou. Que pena. Né? A gente podia falar mais coisas, mostrar mais imagens, mas o nosso tempo passou. Eu agradeço bastante a sua colaboração e cumprimento você pelo trabalho. Agradeço, Sérgio. Foi muito honroso a sua vinda aqui, da sua equipe também. Sinta-se em casa. Toda vez que tiver interesse em visitar aqui essa pequena coleção, conte comigo. Não precisa nem telefonema prévio, pode chegar, bater na porta, entrar. Está à sua disposição. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Cenário. Muito obrigado àqueles que nos prestigiaram e até a próxima semana.